Gustavo, então, muito obrigada por estar aqui hoje contando um pouquinho da sua história. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Gustavo Sobral. É uma pessoa com uma história de vida e uma história profissional muito rica, muito diversa. Ele é formado em Direito, ele também é jornalista e agora ele também cursa História, então um futuro historiador. Ele fez de tudo, tudo que envolve escrita, arte, poesia, gente, maravilhoso. Até ilustração, ouvi rumores de que tem um pouquinho, ele se arrisca um pouquinho também. Então, é um artista, um profissional muito completo. Então, quando a gente mescla direito, jornalismo e história, acaba sendo uma jornada muitas vezes difícil de descrever de uma forma tão simples quanto alguém que tem apenas uma profissão. Inclusive, quem quiser saber mais, pessoal, lá no site dele, gustavosobral.com.br, tem mais informações. Ele é autor de livros, enfim, a lista vai longe. Mas queria então que o Gustavo compartilhasse um pouquinho, né, de como foi essa nossa experiência juntos. Nós fizemos dois cursos juntos. O primeiro foi o meu plano de carreira. E a pergunta que eu queria trazer para você, Gustavo, é a seguinte: com toda essa pluralidade de habilidades, de interesses, como que você se sentia antes e como que você se sente hoje, depois de a gente ter construído o seu plano de carreira? Valesca, eu agradeço pelas suas generosas palavras. Você disse que eu era completo, mas eu acho que eu estava incompleto. Porque faltava organizar a minha carreira, vamos dizer assim, pensar a minha carreira de forma estratégica. E talvez eu acho que eu fiquei um pouco mais completo depois que você começou a me mostrar quais eram os caminhos para poder chegar a isso, a olhar a carreira de forma objetiva, de forma planejada. Então, é muito interessante assim, a metodologia que você usa, porque passo a passo parece que você vai nos levando a perceber quem nós somos, assim, que carreira é essa, o tanto que a gente já fez, né? Eu que tenho já aí alguma estrada, né? Então, e todo momento eu acredito que é um momento para se repensar a carreira, para olhar o que já se fez, olhar para o futuro. Mas o que eu acho mais interessante disso é quando você tem uma mentoria que lhe faz, que ajuda você a pensar, que mostra o caminho, que lhe orienta, né? Porque pensar sozinho, talvez, você não consiga se ver, né? É uma espécie de espelho orientado. Então, é uma maravilha, né? Eu Inclusive, é isso agradeço. que. Ai, eu também agradeço, é sempre muito prazeroso. Eu falo que eu tenho saudades dos nossos encontros, porque a gente foi se vendo toda semana por várias semanas, então é sempre muito bom quando a gente se fala. E como nós falamos, foram dois cursos. Então, o primeiro foi o plano de carreira, que trouxe então essa percepção diferente sobre você mesmo, sobre a sua trajetória. E o segundo foi o meu currículo com estratégia. E eu queria saber, Gustavo, depois que nós construímos esse currículo, que foi um currículo mais enxuto, depois nós aumentamos, depois nós reduzimos, então nós fomos mexendo bastante nele até que ficasse na medida certa para o tamanho da sua experiência. Quando você leu o seu currículo na versão final, a sua percepção de você mesmo e da sua história mudou? Valesca, é muito interessante, porque o primeiro módulo, o primeiro curso, é como se fosse um conhece-te a ti mesmo, aquela frase de Sócrates, né? Depois que você se conhece, você vai assim, o que vou fazer com isso, né? Montar um currículo. E aí vem a parte interessante, porque você, tem aquela toda, eu acostumado com aquela vertente, né? O currículo tem que ser breve, e eu me lembro que a gente trazendo as experiências, né, para o currículo, eu não queria colocar nada, vocês dizem, mas isso não pode ficar fora, isso é muito interessante, isso é parte da sua história, a gente organiza assim. Inclusive, foi bem difícil a gente organizar para pôr ordem, porque tem muitas atividades paralelas, nessa coisa de ser multifacetado, traz esta dificuldade, né? E foi muito interessante. Então, olhar depois o currículo, você é como um espanto, né? Aquela coisa que você se espanta de ver uma trajetória, aquela que você vai vivendo e as coisas vão acontecendo de forma organizada e, vamos dizer assim, de forma inteligível. Esse currículo é como se fosse quase aquela fotografia que a gente tira na formatura. A gente guarda assim com as vontade de moldurar, porque está arrumadinho, está ali sintetizado toda uma vida, né? O currículo é uma beleza. Porque quando você puxa cada ponto daquele, aí vem a questão da memória, tudo aquilo ali está resumido, mas tem uma história de vida por trás, de momentos que você vivenciou, né? E montar o currículo tem muito isso, né? De revisitar a história, rever os caminhos por onde passou, e é muito gratificante também, tem esse lado, né? A gente está olhando para o futuro, que está montando um currículo, organizando o passado, mas é a mesma coisa, uma atividade muito prazerosa você rever sua história. É um momento Sim. sublime.
É muito legal você ter usado a palavra prazerosa, porque muitas vezes as pessoas associam a elaboração do currículo como, ah, é uma coisa chata, não tenho paciência, não quero fazer, ah, mas dá trabalho. Mas quando a gente olha por essa perspectiva de que é você fazendo um relato da sua própria história, claro que de forma estratégica, pensando que quem vai ler é a pessoa do RH, então é diferente de escrever uma autobiografia, a gente tem que adaptar de muitas formas, mas é bem interessante você ter mencionado isso. E eu queria fazer só mais um gancho aqui com relação a essa história do currículo, que nós falamos também do LinkedIn. E eu me lembro que antes desse nosso processo, você não tinha perfil no LinkedIn, então foi do zero mesmo, né, Gustavo? Não, o LinkedIn nasceu na mentoria, né? Ele nasceu e foi construído durante a mentoria. Foi muito interessante esse processo. Eu não participo de redes sociais, tinha uma certa relutância, mas você me mostrou a importância do networking, de conviver e trocar experiências com outros profissionais. Inclusive, tenho que deixar aqui que eu tenho que fazer esse curso, vai ser o meu próximo aí na fila, porque é também importante você saber conhecer o espaço onde você está e aprender e também utilizar coisas que você faz às vezes por feeling, mas de uma forma em que você tem um conhecimento sobre o que você está fazendo. Eu acredito que você tem esse papel importante em nos conduzir. Talvez se eu fosse preencher um LinkedIn sem ter passado por todo esse processo, seria sei lá o que seria aquilo, um Deus nos acuda, né? Não teria um propósito, não estaria tão alinhado. Eu até lembro que quando eu fui fazer uma descrição, eu fiz uma descrição muito protocolar. E você leu a descrição, eu não esqueço como se fosse isso. Disse, olha, está muito interessante, está muito bem escrito, diz tudo aqui, mas não diz você. Escreva da sua forma. Eu acho muito interessante porque você também valoriza o lado humano dentro de todo esse processo, que a personalidade da gente não se perde porque a gente vai construir um currículo, tem que ter uma certa formatação, mas nós podemos estar presentes também dessa formatação. Então, você também nos mostra esses exercícios, que eu vou chamar assim, exercícios de liberdade, né? Essa presença pessoal e da nossa personalidade também está presente, né? E eu fiquei muito satisfeito que tem uma imagem que chama lá, sou ruim para os nomes, aquela imagem que fica em cima como um Foto banner, né? foto de capa. Pois é, a foto de capa. E aí, como eu faço ilustração, coloquei minha ilustração, esse Valência vai dizer assim, eu acho que isso aqui não cabe muito. Mas você disse, poxa, que interessante, essa coisa se conecta com a sua trajetória. E eu fiquei super feliz, está lá meu desenho estampado, uma paisagem que eu adoro. Então também é muito satisfatório dentro desse processo, quando eu abro lá a página, a gente se encontrar nela também, né? E aí eu já estou Perfeito. conversando, encontrei profissionais que eu já conhecia, o pessoal fez curso comigo, estou conhecendo outras pessoas, né? Então, assim, num processo vagaroso, lento, mas eu estou me ambientando ainda, né? Me ambientando no espaço. Mas é uma delícia, né? Experiências Que novas. ótimo. Ótimo você ter mencionado isso, porque acho que o caminho é realmente esse. Por mais que eu traga os direcionamentos, mas é sempre de forma personalizada com o perfil de cada pessoa. Então, eu falo muito sobre isso quando eu vou abordar o tema de networking, que não adianta trazer uma receita que todo mundo vai fazer igual. Uma pessoa mais reservada vai agir diferente. Você que não gosta de ficar muito em redes sociais, então você fala, poxa, a minha intenção nesse espaço é diferente da de outra pessoa que talvez queira ser um top voice, um influenciador, né? A minha intenção, inclusive, né, de estar presente com uma frequência muito maior. Então é diferente, são intuitos diferentes. Eu acho que respeitar essa individualidade é bem importante, até porque quando a gente olha o seu perfil, olha o seu currículo, a gente enxerga o Gustavo, né? Isso é o mais importante. Quer deixar algum recado, falar sobre os seus projetos? O que a gente espera do Gustavo daqui para frente? Muitas surpresas, porque tem muitas possibilidades, né? Valesca, eu quero agradecer, eu sempre sou muito grato por esse processo, foi muito Obrigada. importante, não só é, para a gente se ver como profissional, construir um currículo, começar, vamos dizer assim, que serão os meus próximos passos, né? O network, a entrevista, eu quero completar, Fazer o bingo quero de todas as completar, mentorias. quero completar a grade. Então, é muito interessante nesse processo a gente também se vê, né? Se vê, ver a trajetória. Então, é muito interessante e importante. Eu acho que você deve sentir assim também uma satisfação em poder ajudar as pessoas a encontrar, né? Porque a gente às vezes fica perdido no caminho e saber para onde se pode ir, onde se quer chegar, né? Eu sou muito satisfeito, espero progredir mais e agora com um plano de carreiras eu sei para onde, assim, é como se soubesse assim de tantas estradas
que estradas eu posso caminhar, porque é isso também que eu acho maravilhoso. Você diz, não existe um só caminho, né? Existem vários caminhos, mas desde que você saiba percorrê-los, né? A questão é percorrer o caminho. Então é só agradecer. Então tá ótimo, Gustavo. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. E a gente mantém contato, como sempre. Um abraço, tchau, tchau.